Olá, amigos do Só Nos Resta Aprender, esse nosso reencontro com Jesus, tão importante nesse momento das nossas vidas, nesse momento da transição planetária, porque a bússola e o mapa, para todos nós que estamos sem referências, meio perdidos, no meio de tanta diluição das nossas referências, nossos heróis, nossas instituições, nossas certezas parece que se esvaem de escândalo em escândalo. E tudo isso talvez queira dizer o que Jesus já nos dizia há tanto tempo atrás: a necessidade da interiorização, a necessidade da busca pela verdade essencial, porque no dizer do Mestre, o reino dos céus está dentro de nós. Então, nada mais urgente do que nos voltarmos a uma visão o mais direta, o mais clara, o mais refletida possível sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Só nos resta aprender a lição, sabemos de cor, como disse o nosso inesquecível Beto Guedes. Hoje nós vamos falar sobre mais uma etapa do Sermão do Monte nas Bem-aventuranças, esse roteiro de elevação espiritual que, como nós vimos dizendo, abre a nossa vida, abre a nossa caminhada com a essencial necessidade da humildade. Sem ela, nada se pode aprender. Depois vem falando para a gente da importância de bem sofrer, de passar pelas crises, valorizando-as como canal de aprendizado, como condição do crescimento. Sem crise, ninguém cresce. Na acomodação, só se pode alimentar uma ilusão. Então, depois disso, nós viemos falando da mansidão, da paz, da necessidade de se autopacificar nessa maravilhosa condição para a nossa transição planetária. Hoje, a gente alcança o quarto passo, muito importante como todos, que é da busca pela justiça. Aí Jesus nos fala aqui que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nesses nossos tempos de justiceiros espalhados por todo lado, onde se investiga, acusa, julga e pune todas as pessoas nas mais variadas declarações, mensagens, posturas, onde o radicalismo e a intolerância prevalecem por todo lado, nós precisamos entender o que era justiça no linguajar, no contexto do Evangelho. Justiça, justificar-se, ajustar-se, é um termo, um segundo significado, menos popular do que o justiçamento, que hoje a gente busca por todo lado, mas que ao tempo da Bíblia, ao tempo de Jesus, era o conceito prevalecente: ajustar, harmonizar, incorporar a lógica superior. E nesse caso, o que mais superior do que a lógica de Deus? Então, como é que se dá esse ajustamento da criatura ao Criador? Historicamente, na antiguidade, os ritos religiosos, o mecanismo de ajustamento proposto pelas religiões era o sacrifício, era a oferenda. Se fazia rituais para o plantio, para a colheita, para superar as secas, para alcançar as vitórias militares. Com Moisés veio, no ambiente judaico-cristão,
veio para todos nós uma grande revolução. Já não era pelo mercantilismo, pelo toma lá da cá, que a criatura se ajustava a Deus, mas era por sua própria atitude. Uma grande vitória, um grande avanço. Mas ainda era a virtude negativa. Era a virtude de não fazer o errado. Não matarás, não prestarás falso testemunho, não cobiçarás. Era uma virtude do não fazer, que corresponde à necessidade do próprio, espelhada no próprio desenvolvimento infantil, onde em primeiro lugar se busca, se orienta no processo educativo, quando a criança já permite um entendimento, a gente precisa alertá-la sobre o que não fazer. O limite, a educação, a criação de um filho, lá no início se caracteriza pelo não. Não faça isso, não faça aquilo, já que a criança ainda não se mostra capaz de maiores entendimentos, e assim, num paralelo bem interessante, era a mentalidade da humanidade. Depois, com Moisés, depois de Moisés, com Jesus, já se fez possível a virtude positiva, a virtude do que se deve fazer. Quando perguntado sobre o maior mandamento, Jesus falou que amaremos a Deus sobre todas as coisas, que amaremos o próximo como a nós mesmos. Aí não há o não, aí não há negação, não há repressão ou o conter-se em determinadas tendências, mas há o expandir-se, a busca. E é a essa busca que essa bem-aventurança nos remete. Diz Jesus que são bem-aventurados todos aqueles que buscarem o autoajustamento, que buscarem a harmonização com a luz, que buscarem permanentemente a evolução através do amor. É muito interessante, contempla profundamente o nosso eu mais essencial, esse anúncio luminoso de Jesus, mas nos alerta, nos sugere que assim como o animal, assim como o homem primitivo vive pela busca das necessidades básicas, do comer, do beber, do reproduzir-se, que nós busquemos com essa mesma ânsia o alimento fundamental, essa nutrição de luz que foi tão bem exemplificada pelo Mestre quando disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Que nós possamos cada vez mais nos nutrir pela empatia, pela conexão pela empatia, pela ligação com a fraternidade frente a tudo que existe, maravilhosamente exemplificada por João, renascido como Francisco em Assis, que falava para todos nós: irmão sol, irmã lua, irmã árvore, irmão animal. Todos somos irmãos e todos iremos nos reconectar pelo amor. É assim que surge o homem verdadeiramente ecológico. É assim que surge o homem verdadeiramente fraterno. É assim que surgirá o homem regenerado. De dentro de nós, do mais profundo de nós, que é o Deus que mora em nós, que é o amor. Assim seja, nós todos nos reencontraremos pelo amor, mais cedo ou mais tarde, nessa regeneração, nesse renascimento espiritual que Jesus, que Deus, que o amor há tanto tempo nos conclama. Assim seja. Um grande abraço a todos.